Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda. Nós chegamos ao nosso 10º dia da nossa jornada e isso já é um sinal da sua constância e também do seu desejo de cura e de transformação. Hoje nós vamos falar sobre algo muito profundo. A voz que você escolhe escutar. Vamos orar? Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, que possamos reconhecer a sua voz em meio a tantas vozes que nos cercam. Que toda voz de destruição, de acusação e de engano seja silenciada agora. Que hoje sejamos edificadas pela voz do bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso versículo de hoje está em João 10, 27. E diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Essa é a versão NVT e na versão King James está exatamente igual. Não tem diferença, eu não preciso ler. Porque vocês sabem que eu gosto de ler também outras versões, mas está exatamente igual. E por que eu escolhi esse tema hoje? Qual a conexão desse tema com a constância? A constância da mulher cristã está diretamente ligada à voz que ela escuta todos os dias. Se você escuta, por exemplo, a voz da comparação, você acaba desistindo. Se você escuta a voz da acusação, aí você se esconde. Se você escuta a voz do medo, por exemplo, você paralisa também. Mas se você escuta a voz do bom pastor, aí você continua. A constância nasce quando você aprende a discernir e a seguir a voz que te constrói e não a voz que te destrói. Esse é o tema, inclusive. A voz que me constrói e não me destrói. No capítulo 10 de João, Jesus está usando uma metáfora do pastor e das ovelhas para ensinar sobre relacionamento, sobre segurança, sobre identidade. Naquela época, os pastores eles conduziam as ovelhas com a voz, não com gritos ou com agressões. As ovelhas reconheciam a voz do seu pastor e não seguiam a voz de um estranho. A gente pode ver também em João 10,5. Vou ler aqui para vocês. João 10,5. Todavia, de modo algum, seguiram a um estranho. Ao contrário, seguiram dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então, Jesus, ao dizer, minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele está falando de um povo que tem intimidade com ele e o segue com segurança, mesmo em tempos difíceis. Vou falar agora algumas palavras e eu vou falar qual o significado aí dessas palavras, o que de fato o escritor quis dizer aqui, porque aqui está em grego, né? A gente falou aí nos devocionais anteriores que a Bíblia foi escrita aí em 3 línguas e esse livro ele foi escrito em grego. Então algumas palavras aqui elas têm um significado muito mais profundo quando a gente entende na originalidade da língua que foi escrita. Por exemplo, ouvem aqui na sua originalidade, vem nos dar a ideia de escutar com atenção, de dar ouvidos com intenção e obedecer. Tá? Então aqui quando fala ouvir, não é literalmente apenas ouvir algo, é dar atenção, dar ouvidos com intenção e obedecer. A palavra conheço, né, que está aqui também, é conhecer intimamente, de forma relacional e contínua. Tá? Não é aquele vizinho que você diz, conheço, mas não tem intimidade. Aqui não. O conheço aqui, o conhecer aqui nesse versículo, é a ideia de intimidade. Tá? E seguem é a questão de caminhar junto, seguir, né, caminhar junto, estar junto. Né? Então, aqui na sua originalidade, essas 3 palavras que eu trouxe para vocês estão no texto e tem essa raiz mais profunda aí para que a gente consiga entender melhor o que esse versículo está querendo nos dizer. Jesus está dizendo, então, elas me ouvem com atenção, eu tenho intimidade com elas e elas decidem andar comigo. E isso é constância, isso é segurança emocional. Quantas vozes você escutou aí só essa semana? Só essa semana, quantas vozes você escutou? A voz que diz que você não é bom o suficiente? Ou será que foi a voz que diz que ninguém te nota, ninguém está te notando, ninguém te vê? Ou é a voz que revive aí os seus traumas, ou até mesmo as suas falhas? Essas vozes te desconectam da sua identidade. Mas quando você começa a ouvir a voz de Cristo, algo muda dentro de você. Ela não grita, ela chama com ternura. A voz dele te lembra, você é minha filha, eu te conheço por dentro e por fora. Eu te guio, eu te sustento, eu te renovo. A voz de Jesus, ela não te destrói, ela edifica. Ela constrói uma autoestima real. Quantas mulheres demonstram ter autoestima, mas na verdade essa autoestima é totalmente falsa, porque quando estão na sua intimidade, aquela autoestima ela vai por água abaixo, aquela autoestima mascarada vai por água abaixo. É aquelas pessoas que demonstram ter autoestima, demonstram estar bem, mas quando estão no seu íntimo, no seu quarto, elas simplesmente demonstram quem realmente são. Só que aí não tem ninguém. Ou seja, querem demonstrar a autoestima, mas ela não é real. Só que a voz de Jesus não destrói, ela edifica e ela constrói uma autoestima real. Tá? Então, e aí fica essa pergunta reflexiva, né? Quem é você quando você está sozinha? Fica essa pergunta reflexiva para você. A sua autoestima depende da fonte da qual você tira suas referências. Vou repetir isso aqui para você
Entender. A sua autoestima depende da fonte da qual você tira as suas referências. Se você só ouve o que o mundo diz, ou o que disseram sobre você no passado, você vai se sentir insuficiente todos os dias, porque essa é a fonte que você está bebendo. Não é verdade? Mas a sua autoestima depende da fonte. Qual fonte você tem aí tirado as suas referências? Mas se você ouve a voz de quem te criou, você vai lembrar de quem é. E mais, você vai conseguir continuar firme, mesmo quando ninguém, de repente, vai te aplaudir ou te incentivar. Porque a mulher que ouve Jesus, que é a voz, do bom pastor, que é o que esse versículo fala, essa mulher tem direção, ela tem segurança. E ela tem o quê? Constância. A voz que você escuta é a força que te move, ou também que te paralisa. Essa frase ela é muito reflexiva. A voz que você escuta é a força que te move, ou a que te paralisa. Nem toda voz dentro de você é sua. Muitas vozes que você escuta aí pode estar sendo memórias, traumas, feridas. Mas a voz de Deus sempre vai apontar a cura, seja também o conserto, se necessário. A gente vê que, quando a gente vai estudar um pouquinho como que era o comportamento do pastor com as ovelhas, a gente vê que ele também adverte. A gente vê que o pastor, quando a ovelha está se desviando do caminho, ele coloca ela no caminho de novo. Então aqui a gente está falando sobre a voz que te cura, mas a voz também que te corrige quando necessário. Jesus, ele não grita, ele te chama. E quem o reconhece encontra a segurança. A mulher que se firma na voz do céu não vive em função dos ecos da terra. Não vive. Eu gostaria que você refletisse bastante. Se você puder ler o capítulo 10 inteiro, deixa eu ver quantos versículos tem. Tem 42. Nossa, isso aqui não vai durar nem 10 minutos, vai demorar nem 10 minutos, sabe? Devocional, geralmente a gente lê um versículo e reflete sobre ele, tá? E aí você também pode fazer sua oração em particular. Vocês viram que no início eu sempre faço assim uma oração bem breve, mas você pode fazer sua oração em particular, falando com ele: Senhor, me faz ouvir a sua voz, eu quero ouvir somente a sua voz, eu não quero ouvir a voz do mundo, eu não quero ouvir a voz. Se você quiser falar nomes de vozes que estão falando aí com você, você também pode, na sua intimidade. A gente teve um devocional aí, passado, falando sobre o secreto, com Deus. Então você tem o seu lugar secreto para falar com ele, o que você quiser falar. Então você pode pedir isso a ele, sabe? Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir somente a sua voz. Então, você é livre para fazer isso. Esse momento de devocional aqui é um momento para você refletir sobre esse versículo que a gente falou, o 10, 27, não é? Só que isso não te impede de ler esse capítulo todo, que é lindíssimo. Aqui na minha Bíblia tem até um tema: eu sou o bom pastor. Gente, isso aqui foi Jesus falando. Foi Jesus falando que ele é o seu bom pastor. Então, esse versículo vai ser muito interessante se você puder ler todo esse capítulo, ler esse capítulo todo, porque ele fala grandiosamente ao seu coração. Ele fala grandiosamente ao seu coração, vai te fazer muito bem ler esse capítulo 10 todo do livro de João, tá bom? E eu vou deixar aqui ao final agora as 5 afirmações, você vai escolher uma que mais falar ao seu coração e vai comentar aqui, tá bom? Eu escuto a voz que me constrói. Eu não dou mais lugar às vozes que me ferem. Eu sou conhecida e guiada por Jesus. A voz do meu passado não define o meu futuro. Eu sou constante, porque sigo aquele que nunca muda. Olha que interessante essa última aqui, Eu sou constante porque eu sigo aquele que nunca muda. Então, assim, todas as frases, eu sempre trago 5 frases. São 5 afirmações terapêuticas de fechamento, aí sempre faço isso. E eu peço para que você escolha uma e comente aqui. Mas, claro, você pode anotar no seu caderno as 5 frases, falar elas durante o seu dia, falar essas frases antes de dormir, sabe? Falar ao acordar. E aí, no próximo devocional, que é um outro tema, você vai receber mais frases que você pode usar para nortear o seu dia, suas decisões, até seus pensamentos, O que você tem pensado aí? Esse tema é isso. Ouvir a voz que te constrói, não a que te destrói. Então, quando você coloca essas afirmações aí na sua mente, você vai sentir uma mudança significativa até no seu dia. Então, são sementes. Entenda aqui, essas frases são sementes na sua mente. Que sementes você tem plantado? Sabe? Que vozes você tem escutado? Porque quando você escuta as vozes erradas, você toma decisões na sua vida errada. Você tem atitudes erradas. A voz que você escuta é a força que te move ou que te paralisa. Grava essa frase. Tá bom? E hoje chegamos então ao final do nosso devocional de hoje. Durante o dia de hoje, perceba quais vozes você tem escutado. Eu sempre deixo uma última frase no final, que se você quiser anotar no papel, deixar bem visível aí na sua casa, algum lugar da sua casa, que diz assim: eu escolho escutar a voz que me cura, não a que me destrói. Então você vai fazer essa afirmação, sabe? Quando você começar a se perceber tendo pensamentos, até sobre culpa, pensamentos do seu passado, você faz essa afirmação: eu escolho escutar a voz que me cura, não a que me destrói. Isso aí vai fazer uma diferença enorme para você no seu dia, tá bom? Então, por hoje é só. Eu tenho recebido aí contatos no meu WhatsApp
Eu deixo sempre aqui, meu WhatsApp, tenho recebido contatos para poder participar do grupo, entrar no grupo. E para mim tem sido um prazer enorme poder conhecer vocês. Agora, para entrar no grupo é necessário falar comigo primeiro. E ali eu faço 3 perguntinhas, que é somente aonde você viu meu contato, o que você gostaria de ver nesse grupo. São 3 perguntinhas básicas, onde eu gostaria de ouvir você, ouvir sua voz. Você não estará sozinha a partir do momento que você entrar nesse grupo. É um grupo de mulheres que tem sede de ouvir a palavra de Deus, que tem essa sede, essa necessidade de mudança em suas vidas. Para mim tem sido um prazer enorme. Quero te receber lá. Você que está assistindo aí, caiu aí nesse vídeo através do YouTube, saiba que tem um lugar privado, um lugar mais fechado, onde a gente pode ter um contato melhor, tá bom? Então, se você puder também aí tirar um print dessa tela do YouTube ou das frases que você escreve do seu caderno aí de anotações, compartilhar nos stories lá do Instagram ou até no seu status do WhatsApp, me marcar. O Instagram é Escola Mulher Majestosa ou Monique Moura Terapia, e aí eu vou ter um prazer enorme de repostar, tá bom? A sua postagem. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.